Os mortos-vivos estão chegando. E aí, pessoal? Meu nome é Maurício e vocês estão no Atormentado Nerd. Desta vez eu vim aqui conversar com vocês sobre o livro A Noite dos Mortos-Vivos. Sim, este é o último livro que eu tinha para ler no Desafio Halloween Literário 2015. Consegui! Li todos os livros que eu me comprometi a ler. Então, desafio feito, desafio cumprido. Aqui você tem 2 romances, um livro só. A Noite dos Mortos-Vivos e A Volta dos Mortos-Vivos. Os 2 foram romanceados depois do filme. O primeiro filme é de 1968, de John Russo. É o roteiro de John Russo com o George Romero. Então, depois que veio o livro. Mas vamos falar um pouco aqui, logo de cara, desta bonita edição. Darkseid, sem palavras, mas olha aqui. Belo detalhe, capa em preto e branco, com esse detalhe verde. A lombada também aqui, A Noite dos Mortos-Vivos. A caveirinha da Darkseid, certo? O nome do autor. No fundo também esse detalhe verde. A capa dos livros da Darkseid tem um quê de especial, você sente prazer em pegar. Aqui atrás, como falei, nessa faixa verde, tem alguns expoentes do terror. Sam Raimi, Tobe Hooper, Quentin Tarantino, Wes Craven e Greg Nicotero. Esse não conheço não. Pera aí, deixa eu mostrar aqui dentro. Gente, verde, que verde bonito. A Noite dos Mortos-Vivos. Tem poucas fotos, só aqui na frente, logo de cara, e no centro, que tem algumas fotos também. Certo? Mas eu queria destacar uma coisa. A escolha da Darkseid, neste caso, no caso deste livro. Este verde. Vamos fazer uma comparação com outros livros da Darkseid. Certo? Vou pegar os livros para vocês darem uma olhada. O Massacre da Serra Elétrica. Esse vermelho forte, sangue. Tubarão. Aqui, essa parte, esse vermelho sangue. Vermelho sangue. Psicose. Esse vermelho também forte, sangue. Sexta-feira 13. Olha o fundo, a contracapa também, esse vermelho sangue. Evil Dead, que tem assim o vermelho forte. Por que a escolha do verde para este livro aqui? Fiquei pensando numa coisa. Os outros livros que eu mostrei tem um quê de gore, tem muito sangue. Sexta-feira 13, Evil Dead, Tubarão, Massacre da Serra Elétrica. A Noite dos Mortos-Vivos também é gore. Tem muito sangue. Mas tem o sangue das vítimas dos mortos-vivos. Enquanto os mortos-vivos, este não tem sangue. Então eu fiquei imaginando esse verde como o corpo em decomposição desses mortos-vivos, a cor do pus amarelado para esverdeado. Então esse verde para mim caiu bem a calhar. Eu acho que foi uma escolha muito feliz nesse sentido. Agora vamos falar sobre estas duas histórias, o que eu achei. Talvez seja até inerente do ser humano você fazer comparações sempre na sua vida. Você está sempre comparando uma coisa na outra. Você sempre está fazendo escolhas. Então, para você fazer escolhas, você acaba fazendo comparação. É muito normal. Eu acho muito normal isso. O que é que eu posso falar aqui deste livro? Eu falando da comparação, porque aqui são 2 romances de John Russo. A Noite dos Mortos-Vivos é o primeiro
e depois a volta dos mortos-vivos. Existe uma diferença de 10 anos de um para outro na história. Na história existe uma diferença de 10 anos. É um tipo de continuação. E existe até personagem do primeiro romance que aparece no segundo romance. Ponto. Agora, o que é que eu posso falar disso aqui? Gostei. Eu gostei mais do primeiro do que do segundo. A Noite dos Mortos-Vivos começa com dois irmãos, Johnny e Bárbara, viajando de carro para levar uma coroa de flores para o túmulo do pai. Pronto. Logo no primeiro capítulo, nós somos apresentados a eles, e nesse primeiro capítulo já começa a ação de fato. Não demora muito e eles já são atacados. Então já começa frenético o romance. Não lhe poupa em nenhum momento. Desde o início já começa assim. Depois do primeiro ataque, Bárbara consegue fugir e vai para uma casa onde ela encontra Ben. Com o decorrer da trama você vai reparando que Ben, na realidade, acaba sendo um protagonista. Toda a história praticamente se passa 90% nesta casa onde eles vão se refugiar. E eles começam eles se aquartelam nessa casa e começam a forrar as paredes, as portas, as janelas com tábuas para poder não ter invasão dos mortos-vivos. Enquanto eles estão fazendo isso, lá fora, os mortos-vivos estão aumentando em quantidade. Eles atacam em bando, mesmo não tendo esta noção. Sabendo? Será que eles sabem? Não sei. Deve ser algo intuitivo dos mortos-vivos atacarem em bandos. Eles descobrem também que tem mais 5 pessoas nessa casa escondidas no porão. Então ficam 7 pessoas dentro dessa casa tentando arranjar alguma forma de sair dali para fugir, para não ser atacado por esses mortos-vivos. Nesse isolamento, o único contato que eles têm com o mundo exterior para saber o que está acontecendo é através de um rádio da televisão. Constantemente aparece na televisão o que está acontecendo em outras partes. E inicialmente as notícias que eles recebem da televisão é que talvez seja um ataque alienígena. Só que depois, com o passar do tempo, eles descobrem que não tem nada a ver com alienígena. Tanto nesse primeiro como no segundo romance, vocês vão ver que vocês não têm a solução para este enigma. Você acaba não sabendo por que os mortos-vivos retornam à vida. E de forma nenhuma esta falta de informação atrapalha nos dois romances. Muito pelo contrário, eu acho que é até muito instigante da história não saber realmente por que eles voltaram à vida. Outro detalhe importante nos dois romances é que em nenhum momento você vê mencionado o termo zumbi. Não, você não vê em nenhum momento se falar que eles são zumbis. Só se falam que são mortos-vivos. Descobrem o ponto fraco dos mortos-vivos, que eles que teriam que decapitar, arrancar a cabeça, ou então cravar alguma coisa para que o cérebro deles se destrua, ou então o fogo, que também mata estes mortos-vivos. Tem uma coisa aqui no livro que eu achei meio contraditória, eu não consegui achar explicação em nenhum momento. Uma notícia que passa na televisão, que está aqui na página 109, eu vou ler para vocês e explico porque eu achei meio contraditório. Todos aqueles que morreram recentemente têm retornado à vida para se alimentar de carne humana. Pessoas mortas em necrotérios, hospitais, casas funerárias, bem como muitos daqueles mortos durante ou em decorrência do caos gerado nesta emergência. Tem voltado a viver de uma forma degenerada e incompleta, com uma ânsia irresistível de matar outros seres humanos e devorar sua carne. Pela notícia, nem bem você acaba de morrer e daqui a alguns minutos você já retorna à vida. Sim. Como explicar a degradação, a decomposição desses mortos-vivos que estão atacando as pessoas? Porque quando você vai lendo, você descobre que eles fedem, que eles estão com pus no corpo todo, que eles estão se decompondo
coisa de pessoas mortas que estão embaixo da terra há muito mais tempo. Isso eu achei meio contraditório e em nenhum momento eu vi uma explicação para esse fato. Bom, voltando um pouco a falar dessas 7 pessoas que se encontram ali naquela casa, estão procurando sobreviver a toda aquela situação desconhecida, porque mesmo com essas informações que eles recebem pelo rádio e pela televisão, ainda é tudo muito incompreensível para eles. Eles não conseguem entender e nem tem notícia, e nem as pessoas que estão lá fora conseguem entender o porquê daquele caos, o porquê os mortos estão voltando à vida. Não posso falar muito mais sobre isso, porque eu acho que aí estaria dando muito spoiler. Essas pessoas estão lá, estão tentando viver, e a trama toda vai rolar com esses conflitos. O que eu gostei muito porque é muito frenético, acontece muita coisa, então é muito legal. Outra coisa, o final para mim foi um final surpreendente. Então leiam para vocês verem que final ótimo, final genial. Falando do segundo romance do livro, A Volta dos Mortos-Vivos, eu posso falar logo de cara que não tem o mesmo ritmo frenético que você encontra no primeiro. Não. E eu achei também que as figuras, os mortos-vivos, aparecem muito pouco em relação ao primeiro. E existem tramas paralelas, muitos personagens e tramas. E outra coisa que você consegue ver também nesse segundo romance, na Volta dos Mortos-Vivos, é que os seres humanos, enquanto estão naquele caos todo, também são muito perigosos. Existe uma facção neste segundo romance que é super perigosa, e elas estão equiparadas assim com os mortos-vivos, porque elas cometem atrocidades também. Outro ponto que eu queria lembrar é, no início do segundo romance, tem um pai e 3 filhas indo de carro para um velório. Não sei se houve intencionalidade ou se foi um mero acaso, uma coincidência muito grande, mas o primeiro e o segundo é uma viagem em direção à morte, porque no primeiro caso os 2 irmãos viajam para ir para um cemitério ver o túmulo do pai, enquanto no segundo os 4 elementos, o pai e as 3 filhas, eles viajam para ir a um velório. Ou seja, já de início você já está sendo ambientado com a morte. Eu acho que eles não se atentaram a isso. Eu acho que foi puramente coincidência. Outra coisa que eu acho que já tinha mencionado, que existe uma diferença de 10 anos de um romance para o outro. Não. Existe uma diferença de 10 anos de uma história para a outra. E um dos personagens do primeiro aparece no segundo. Uma daquelas pessoas que vivenciaram aquela história primeira, está vivenciando essa segunda. Outras pessoas do segundo vivenciaram também aquilo, mas não foram personagens do primeiro, certo? E são esses personagens que se repetem de uma história para outra, acabam no desfecho do segundo praticamente repetindo o que aconteceu no primeiro. É como se fechasse fosse um ciclo, da mesma forma que aconteceu no primeiro, no segundo. Não sei se dá mais ou menos para entender, mas eu acho que quem pegar os dois romances para ler vai entender o que eu estou querendo dizer com esse ciclo de um para o outro. Outra coisa é que eles usaram as transmissões de televisão e de rádio do primeiro romance no segundo. Houve uma transcrição quase literal das palavras para o segundo romance, para situar os acontecimentos que vieram há 10 anos antes. E de forma nenhuma, se você não ler o primeiro romance,
você não consegue entender o segundo. Não, muito pelo contrário. Não, você pode ler o segundo romance independente do primeiro. É meio difícil e meio estranho você fazer isso, já que os dois estão num livro só. Mas se vocês tivessem livros separados, você conseguiria ler o segundo sem ter lido o primeiro. Porque existem informações no segundo romance que, tipo flashback de alguns momentos, que você consegue entender muito bem a história do segundo sem precisar entender a primeira. Eu não tenho muita coisa para falar, além disso, as minhas sensações. Eu não posso ficar falando da trama. Eu falo algumas coisas assim do que eu vi, do que eu gostei. E eu gostei muito dos dois, mais do primeiro do que do segundo. E só dizer que recomendo mesmo. Gostei muito, mas não foi o tipo de terror que me deixou com calafrio, nem assim, não foi. Este livro não me deixou assim. Tem gore, tem sangue, você tem algumas passagens angustiantes, essa coisa toda, mas foi um livro que eu acho, pelo menos eu leio de noite, assim, sozinho, sem pensar, quando eu for dormir, será que eu vou ficar pensando nesse livro? Não, enquanto tem outros livros que você, não, tem que ler com luz do sol, porque senão, já sabe, né? Vai dormir, você vai acabar sonhando com isso, não vai conseguir dormir, qualquer barulhinho você vai, aquela coisa. Não, eu não senti este tipo de calafrio. Mas é muito bom, eu achei muito legal. A Darkseid está de parabéns de novo. Meu Deus, eu sempre vou elogiar a Darkseid. Será que, agora até falando nisso, será que existe alguém que fale mal da Darkseid? Eu acho que não. Bem, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo muito legal. Foi um livro muito legal para acabar o meu desafio Halloween literário de 2015. Gostei de ter participado desse desafio. Foi um desafio. Esse desafio foi muito particular a coisa, porque o tempo, rapaz, realmente achar tempo para ler é meio complicado. Eu fico caçando um tempinho ali, um tempinho ali. E eu gosto muito de ler assim, pegar o livro, ler, sem ser interrompido. Não gosto de ficar interrompendo o livro, ler um pedacinho, depois um pedacinho. Mas tem que ser assim. Então eu acabo lendo dessa forma, por não ter tanto tempo contínuo para ler um romance, dar continuidade no romance numa sentada. Mas não atrapalha em nada, foi muito legal, foi muito gostoso, gostei muito. E vocês aí, espero que tenham gostado desse vídeo. Dá um likezinho maneiro aí embaixo. Quem não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, certo? E eu tô indo agora. Beijão! Consegui cumprir. Então, ótimo. E com essa capa, fica bonitinho, fica legal. Nem sempre, né? Às vezes seu roteiro é direto. Uma adaptada. Eita, tô me enrolando todo. John Russo com... Como é dele? Romero. Como é o primeiro nome dele, rapaz? Aqui nessa faixa... Será que eu achei? Isso, tô me enrolando todo. Uma dessas pessoas... Olha, é spoiler? Tem spoiler. Tipo de spoiler. Então se você não quiser, é melhor sair.
Porque... Vamos falar. Ai, ai. Não tem uma... Fugiu. Provavelmente. Provavelmente, né? Claro que foi. Porque ela tá lá toda esquartejada. Lá toda. E nem como um... Porra, vou ter que ler de novo. Aqui passa nada...